Vamos dar início à nossa aula prática de nanofios. Vamos avaliar as sobrancelhas da nossa modelo. Eu inicio limpando, fazendo a limpeza da pele dela para depois fazer a esfoliação. Ela tem uma sobrancelha cheia de pelinhos, mas tem um início falhado e a reclamação dela era essa, de ter um início de sobrancelhas falhado, faltando cabelinhos ali. Então, vamos fazer pelinhos nessa sobrancelha, deixar ela mais cheia, mais harmônica ao mesmo tempo. Inicio fazendo a esfoliação para tirar qualquer tecido morto, qualquer célula morta que tenha ali na pele e implantar o pigmento na camada correta e não ter tanta perda de pigmentação por conta de ter alguma célula morta na superfície, na nossa camada córnea da pele. Vou esfoliando com movimentinhos circulares, movimentos de vai e vem, bagunçando todos esses pelinhos. Já venho para limpeza e não deixo nenhum grânulo, nada desse esfoliante que eu utilizei. Limpo tudo bem limpinho, gosto de limpar testa, pálpebra, deixar toda essa área que eu vou mexer, que eu vou trabalhar bem limpinha para não ter nenhum risco de intercorrência. Já venho com a minha TKTX, nela utilizei a verde, gosto de utilizar tanto a verde quanto a preta, que são as mais fortes. E vejam que eu passo bastante anestésico. Esse é um anestésico tópico, ele é só um anestésico superficial, então eu gosto de passar uma quantidade boa. E vou bagunçando os pelinhos dela, fazendo o movimento de vai e vem, justamente para entrar dentro dos pelinhos e não ficar só por cima, pegar na pele dela mesmo. Vejam que eu retorno na outra sobrancelha, passo mais um pouco do nosso anestésico e deixo o anestésico por 25 a 30 minutos na pele dela. Limpo o anestésico e já venho fazendo as minhas marcações. Ponto inicial, bem na abinha do nariz, marcando a parte de cima das sobrancelhas, ponto inicial. Sempre fazemos inicial, final, ponto alto. Começamos primeiro pelas nossas verticais, linhas verticais. Depois vamos para as horizontais. Cantinho do olho para marcar o final da minha sobrancelha. E depois já vamos para a marcação do ponto alto. Ela tem um ponto alto bem definido. Eu sempre olho a definição do ponto alto de uma sobrancelha para eu poder transpassar para outra. Percebam que eu meço de um lado e depois passo a mesma medição para o outro lado para termos sobrancelhas idênticas. Do início ao ponto alto, faço a medição com o meu paquímetro, do início ao ponto alto de uma sobrancelha, faço a marcação, vejo direitinho, passo o lápis no meu paquímetro, vou do outro lado e marco. Percebam que deu bem certinho no ponto alto dela. Dessa forma, eu não tenho risco de ter erro, nenhum ponto alto diferente do outro. Faço a marcação do início das sobrancelhas dela e já venho limitando ali, delimitando o ponto alto dela, a altura desse ponto alto. Como ela já tem um ponto alto bem definido, eu venho rente ao ponto alto dela e só marco. E venho ligando as minhas linhas. Ligo o ponto alto ao ponto inicial, usando os cabelinhos que ela tem como referência para não engrossar essa sobrancelha. Vou no outro ponto alto, faço da mesma forma. Encaixo a linha naquele Lzinho ali do ponto alto, que é como se fosse um X. Venho bem rente ao pelinho dela e encontro na minha linha do ponto inicial. Encaixo novamente no meu X e encontro com a minha linha do ponto final. Assim eu tenho uma marcação perfeita de sobrancelhas. Essa marcação que eu ensino para vocês é uma marcação com medição no paquímetro. Pegamos a sobrancelha de um lado e passamos exatamente a mesma medida para o outro, justamente para termos sobrancelhas bem parecidas. Pego o meu lápis dermatográfico e vou utilizando o que ela tem como referência para delimitar a parte de baixo das sobrancelhas dela. Como ela já tem sobrancelhas bem cheinhas, sobrancelhas grossas, não são sobrancelhas fininhas, a gente simplesmente usou o que ela tem como referência e foi fechando ali a demarcação na parte de baixo e do outro lado a mesma coisa.
pego bem no finalzinho ali dos pelinhos que ela já tem como referência e vou passando o meu lápis fazendo o desenho. Esse desenho que eu estou fazendo é um desenho à mão livre. Por cima eu gosto de fazer medição com a linha e por baixo gosto de virar a mão livre, delimitando a parte de baixo da sobrancelha das minhas clientes. Tem a opção também de fazer com a linha. Eu que gosto mesmo de fazer a delimitação com lápis, acho que fica mais fácil e não tem tanto erro. Às vezes a linha deixa mais erros. E agora, minhas alunas, que vem o pulo do gato. Eu jamais inicio uma sobrancelha fio a fio sem sentar primeiro a minha modelo, a minha cliente, para ver se tá tudo certo. Venho com o paquímetro, meço largura de um lado, meço largura de outro, porque quando a nossa paciente está deitada, temos uma impressão, e quando ela senta, aí vemos certinho como que tá, se não tem uma mais alta do que a outra. Então, jamais façam sobrancelhas sem sentar as clientes de vocês quando finalizar a demarcação. Vou ali com uma haste flexível molhadinha, só limpando, afinando a parte de baixo ali, para eu não engrossar uma sobrancelha mais que a outra e nem ficar com essa impressão também. Deixo bem limpinho, bem organizadinho para começar os meus fios. Projetinho de sobrancelhas feito, vamos para puxar os fios. Iniciamos puxando esses fios, fio por fio. Sempre falo para vocês que utilizo a sobrancelha, os fiozinhos da sobrancelha da minha paciente como referência para fazer os fios. Por isso que eu falo que sobrancelhas são únicas. Eu vou fazer de acordo com o pelinho dela. O pelinho dela ele vai todo em direção à cauda da sobrancelha. Então, sigo fazendo a mesma coisa. Fiz uma misturinha do Jambo com o Jamblack para essas sobrancelhas. 3 gotinhas de cada pigmento. Ela tem uma sobrancelha escura. Mas como eu já disse para vocês, jamais utilizo o pigmento preto, a não ser numa pele bem morena, retinta, na qual o pigmento marronzinho, o Jambo, não vai aparecer. Então, eu faço com o preto. Caso contrário, jamais utilizo o preto sozinho. Por mais que ela tenha um pelinho preto, eu faço uma misturinha do marrom também para dar essa naturalidade. Percebam que vou girando o meu dermógrafo. Vemos uma leve linfazinha ali com sangue. É bem normal, tá? Principalmente nos primeiros pelinhos que a gente vai sentindo a pele da nossa paciente. E vou indo rumo à cauda da sobrancelha, fazendo fiozinhos todos na mesma direção. Percebam o giro do dermógrafo no meu dedo para fazer os fiozinhos pro rumo certo, seguindo os pelinhos que ela tem. Vejam que vou fazendo com uma distância bem semelhante também, para deixar os fios o mais parecidos possíveis e bem naturais. Quero que vocês percebam que os fios que eu faço dela têm o sentido dos próprios pelinhos da sobrancelha dela, justamente para parecer o mais natural possível, serem fios que vão para o mesmo rumo, porque não faz sentido algum eu fazer fios contra os pelinhos dela. E percebam também o esticamento dessa pele. Vocês podem ver que vou mudando de posição e vou ficando mais do ladinho dela, justamente para conseguir deixar o meu tebor em pezinho, na posição certa, e não virar a minha lâmina, não arrastar a lâmina para não arranhar e não estourar nenhum fio.
Outra coisa bem importante que eu quero que vocês notem é que a cada fio eu molho a minha lâmina e pego pouco pigmento, justamente para eu não causar um borrão e não conseguir ver mais nada, perder a minha marcação. E vou segurando ali para fora, por fora da minha marcaçãozinha, justamente para não perder essa marcação. E já venho fazendo os meus fios descendentes, sempre mudando de lado, sempre me movimentando em volta da minha paciente para conseguir puxar os melhores fios, deixar os fios mais naturais. Vou fazendo já o pontinho alto dela, puxando pouquinho para dentro, não